Sou Daniela, tenho 39 anos e equilibro meu papel como dona de casa com uma carreira na construção civil. Meu caminho até aqui não foi simples. Quando criança, Lúcia e eu éramos inseparáveis. Nossas travessuras marcavam nossos anos escolares. No entanto, conforme cresci, nossas vidas tomaram rumos muito diferentes. Meu desprezo juvenil pela academia se transformou nos meus 20 anos, quando me dediquei ao trabalho e conquistei qualificações que impulsionaram minha carreira. Em contraste, Lúcia adotou um estilo de vida despreocupado em seus 20 e 30 anos, vivendo a filosofia de aproveitar a vida ao máximo. Agora, com mais de 35 anos, ambas estamos solteiras, mas vivendo realidades bem distintas. Criada por uma mãe solteira, sempre desejei um casamento e um futuro estável. No entanto, meu círculo profissional oferecia poucas perspectivas, em sua maioria homens casados. Perguntei ao meu chefe se ele conhecia algum solteiro elegível. Foi então que conheci Alisson, 3 anos mais velho que eu e herdeiro do negócio de construção dos pais. Ele era sério e digno, assim como eu, muito envolvido no trabalho para pensar em casamento. Conectamos, compartilhando interesses que nos aproximaram e, finalmente, decidimos nos casar. Com entusiasmo, compartilhei meu noivado com Lúcia, que celebrou minha felicidade genuinamente, mesmo estando solteira. Fizemos planos para que ela fosse ao casamento, e eu estava empolgada. No entanto, a alegria de visitar a casa de infância de Alisson, agora vazia desde que seus pais haviam falecido, foi breve. A casa ficava isolada ao pé de uma montanha, e Alisson insistiu em me buscar, alegando que era difícil de encontrar. Enquanto dirigíamos, a antecipação se misturava com a apreensão sobre o que me esperava. Alisson parecia inquieto, mencionando o ambiente rural de sua casa conforme nos aproximávamos. É bem afastado, então pode te surpreender, disse Alisson quase em tom de desculpa. Eu o tranquilizei rapidamente. Oh, eu amo a tranquilidade do campo, muito mais do que o agito da cidade. Estou realmente ansiosa por isso. Tentei aliviar o clima, mas Alisson respondeu com murmúrio contido, como se temesse que eu estivesse levando demais minhas expectativas. Mesmo assim, a ideia de visitar o lar do homem que amava me enchia de empolgação. Nossa viagem durou mais de 1 hora, nos levando a um condado vizinho e depois a um denso bosque de bambu, nada parecido com o campo tranquilo que eu havia imaginado. Finalmente, chegamos a um lugar que parecia mais desolado do que acolhedor. Chegamos. Esta é minha casa, anunciou Alisson, estacionando em algo que mais parecia uma garagem em ruínas do que uma entrada. À nossa frente, erguia-se uma casa que parecia ressoar histórias de um século passado. Sim, é aqui que moro. É bem antiga, mas foi construída para durar, explicou Alisson, observando minha reação perplexa enquanto eu contemplava a extensa propriedade e sua estrutura de madeira pitoresca, de um único andar. Assumi ingenuamente que encontraríamos um novo lugar juntos após o casamento, mas suas próximas palavras me surpreenderam. Entre, esta será a nossa casa. Fique à vontade, disse ele, sugerindo uma permanência que eu não havia antecipado. Vamos morar aqui depois de casarmos? Perguntei, tentando esconder meu espanto. A casa não era apenas antiga, mas também estava a uma distância significativa do meu trabalho. Alisson sugeriu casualmente que eu poderia me demitir, alegando que sua renda nos sustentaria. Essa revelação me pegou desprevenida. Embora tivéssemos falado sobre nossas carreiras antes, ele nunca tinha indicado que esperava que eu abandonasse a minha depois do casamento. Mas eu amo meu trabalho. Por que você supõe que eu renunciaria sem discutir isso antes? Questionei, confusa. Sua resposta revelou uma mentalidade tradicional que eu não esperava. Ele parecia me imaginar assumindo um papel doméstico sem hesitação, assim como sua mãe havia feito. A distância da casa em relação à minha vida atual, meu trabalho, minha família, intensificava minha resistência. Além disso, embora a casa fosse sólida para sua idade, mostrava sinais de abandono. Paredes descascadas, pisos rangendo e comodidades ultrapassadas me faziam duvidar do nosso futuro em um lugar assim. Ao notar minha preocupação, Alisson tentou me consolar, elogiando o charme das casas tradicionais e assegurando que eu aprenderia a amá-las.
No entanto, eu não conseguia afastar minhas apreensões. Por ora, guardei minhas objeções e pedi que ele me levasse para casa, já que estava ficando tarde. Alison sugeriu casualmente que eu passasse a noite, mas minha mente inquieta não permitia. Naquela noite, deitada na cama, reflete sobre nossa situação. Mesmo que começássemos na casa ancestral de Alison, sempre poderíamos nos mudar mais tarde. Com minhas economias e os recursos dele, construir um novo lar poderia estar ao nosso alcance. Esse pensamento me deu uma leve esperança em meio à incerteza. No meu próximo dia livre, decidi que era hora de falar sobre nos mudarmos para uma nova casa com Alison. Esperava que ele fosse receptivo à ideia, considerando minha longa viagem e a distância da minha família. No entanto, Alison não compartilhava do meu entusiasmo. Para ele, deixar uma casa que já era nossa parecia desnecessário. Por que mudaríamos se já temos uma casa? Perguntou, claramente sem compreender minhas preocupações sobre a conveniência. Sua resposta me deixou frustrada, mas não diminuiu meus sentimentos por ele. Continuamos com os planos para o casamento, e a cerimônia acabou sendo um evento luxuoso, digno do proprietário de uma empresa de construção. Lúcia, vibrante e jovial, estava lá, atraindo atenções e até recebendo um elogio de Alison, o que despertou um breve ciúme em mim, apesar de ser a noiva. A cerimônia foi linda, e começamos nossa vida de casados na casa ancestral de Alison. Eventualmente, deixei meu trabalho, uma decisão que me deixou desconfortável, mas eu estava decidida a aproveitar ao máximo nossa nova vida juntos. Então, um dia, uma ligação urgente do hospital mudou tudo. Minha mãe havia adoecido de repente e precisava de hospitalização de longo prazo. Corri para o lado dela, sobrecarregada por um turbilhão de emoções. Enquanto enfrentava o estado debilitado da minha mãe, me surpreendeu a reação casual e despreocupada de Alison. Fique o tempo que precisar, disse ele com uma indiferença que me feriu profundamente, especialmente dada a gravidade da situação. Sua falta de preocupação, disfarçada de leve irritação, me fez sentir mais isolado do que nunca. Durante 5 longos meses, estive ao lado da minha mãe, oferecendo cuidados constantes, enquanto sua condição permanecia inalterada. Durante todo esse tempo, a ausência de Alison foi evidente. Ele sequer a visitou uma vez. Perguntava-me se ele ainda estava magoado por nossa última interação, mas esse pensamento parecia trivial em comparação ao sofrimento da minha mãe. Cada vez mais frágil, minha mãe me pedia para visitar a casa, preocupada tanto com Alison quanto comigo. No entanto, minhas visitas eram breves e tensas. Alison e eu mal falávamos, e eu me sentia cada vez mais fora de lugar na minha própria vida. Uma noite, perdida em pensamentos inquietantes, recebi uma ligação de Lúcia. Fazia tempo que não nos falávamos, e sua voz foi um som reconfortante em meio ao meu caos. No entanto, havia uma hesitação incomum em seu tom, que me fez parar. Ei, quando você pretende voltar para casa? Perguntou, me surpreendendo, já que eu não havia mencionado nada sobre minha situação. A curiosidade pela sua pergunta se misturava com minha gratidão pelo gesto, e continuei a conversa, apesar de uma sensação pesada entre nós. Ei, Lúcia, está tudo bem? Você precisava de algo em particular? Perguntei. Sua resposta foi casual. Não, só queria ouvir sua voz. Justo nesse momento, uma voz masculina interrompeu ao fundo, fazendo com que Lúcia encerrasse a chamada apressadamente. O som me deu um arrepio, acendendo uma suspeita que eu não podia ignorar. Meses haviam se passado desde que parei de fazer visitas regulares à casa, consumida pela necessidade de cuidar da minha mãe doente. O desconforto com a ligação me levou a voltar no dia seguinte. Cheguei um domingo, esperando encontrar Alison lá, mas, em vez disso, vi um carro esportivo vermelho brilhante, que eu vagamente reconhecia, estacionado na garagem. Ao entrar, um par de saltos elegantes na entrada confirmou meus piores temores. Alison, você está aí? Chamei. Seu rosto, surpreso, me recebeu com uma expressão claramente desconfortável. A presença dos pertences de Lúcia era inconfundível. Tentando manter uma fachada, Alison gaguejou, procurando uma explicação,
Justo quando Lúcia apareceu, vestida com uma roupa que parecia inusitadamente simples para ela, com uma atitude decidida, deu um passo à frente e anunciou com audácia: "Estou grávida, é filho de Alison." A expressão abatida de Alison revelava que ele esperava um momento menos confrontador para me contar. Aproveitando a oportunidade, Lúcia me culpou pela situação, alegando que minha ausência havia aproximado de Alison. Sua confiança não me abalou, pelo contrário, tudo parecia quase surreal. Alison, talvez incentivado pela segurança de Lúcia, sugeriu que já era hora de eu ir embora. Lúcia interveio, afirmando que Alison havia recorrido a ela, alimentando a narrativa do meu suposto desinteresse em voltar. Apesar das justificativas, permaneci calma, o que os deixou evidentemente surpresos quando respondi: "Sabe, eu já estava considerando me mudar. A ideia de criar uma família em um lugar tão remoto me fez procurar um novo lar." Esse detalhe pareceu pegar Lúcia de surpresa. Alison e Lúcia ficaram claramente desconcertados com minha aceitação tranquila da situação e meus planos para o futuro. Não conseguiam entender minha falta de raiva diante da traição deles. Naquele momento, compreendi que seguir em frente não só era possível, mas essencial, permitindo-me deixar para trás uma relação que já não me servia. Quando Alison revelou o plano de ter um filho com Lúcia sem me consultar, senti uma mistura de incredulidade e resignação. Nunca pensou em discutir algo tão importante comigo? Questionei, embora já soubesse a resposta. Alison, aparentemente alheio à gravidade de suas ações, não entendia por que sua infidelidade e suas consequências significavam que não podíamos mais continuar como casal. "Você tomou sua decisão, Alison. Fique aqui com Lúcia, você tem os meios para se virar", eu disse, explicando meus pensamentos, enquanto Lúcia, surpresa com meu comportamento calmo, questionava minha reação. Perdi a confiança em Alison, admiti. Ele nunca apoiou minha mãe durante sua hospitalização. Decidi me mudar com ela e organizar os cuidados em casa. Será um novo começo para ambas. Ainda centrada em si mesmo, Alison se perguntou em voz alta se eu guardava algum ressentimento ou planejava vingança. "Não se preocupe", assegurei. Enquanto isso, Alison e Lúcia começaram sua nova vida juntos na antiga casa. No entanto, a falta de instalações médicas próximas logo se tornou um desafio, especialmente com a gravidez de Lúcia, o que os obrigou a fazer longas viagens para consultas de rotina. Finalmente, chegou o dia em que Alison me contatou, confuso por ter que deixar a casa. Acontece que ele havia ignorado um detalhe crucial. A casa pertencia ao seu tio, algo que eu sabia por nossas conversas anteriores com a família. O pai de Alison havia confiado a propriedade ao irmão, duvidando da confiabilidade de Alison. Sua ignorância sobre esse acordo ficou evidente quando seu tio anunciou planos para vender o terreno, decisão que pegou Alison completamente de surpresa, mas que eu já havia previsto. A situação de Alison se deteriorou rapidamente quando ele revelou que havia sido rebaixado e teve o salário reduzido, resultado da falta de confiança de seu tio em suas habilidades de liderança. A reação de Lúcia diante da mudança de fortuna, especialmente seus sonhos frustrados de transformar a casa em uma mansão, expôs as crescentes tensões entre eles. Ao longo de tudo isso, encontrei uma sensação de paz e satisfação, sabendo que minha decisão de seguir em frente foi a escolha certa. Eu estava justificada. Alison e Lúcia ficaram para enfrentar as consequências de suas ações, enquanto eu focava em criar um ambiente confortável e de apoio para minha mãe. Quando Alison me ligou, sua voz tremia de incerteza e medo. Ficava claro que a revelação sobre a casa e o corte de salário o haviam afetado profundamente. "O que devo fazer agora?", perguntou, com desespero evidente no tom. Estava claro que o interesse de Lúcia por ele era, em grande parte, financeiro. "Sinto muito, Alison, mas você terá que resolver isso sozinho, terá que encontrar uma solução", respondi, determinada a não me envolver mais. Ele tentou protestar, mas eu já havia seguido em frente, encerrando a chamada sem hesitar. Pouco depois, o nome de Lúcia apareceu no meu telefone. Hesitei antes de atender, preparando-me para uma avalanche de queixas e acusações. Conhecendo sua natureza persistente, atendi, já preparada para o inevitável.
As acusações de Lúcia começaram imediatamente, culpando-me por sua desilusão com a situação financeira de Alison. Esse já não é meu problema. Alison continua sendo um bom homem e não está sem trabalho, respondi com calma, tentando manter minha compostura. Sua frustração era palpável enquanto me acusava de ter escondido informações sobre a casa. Mesmo que eu tivesse contado, o que você teria feito? Teria deixado Alison antes de começar sua família? Questionei, vendo-a ficar em silêncio, incapaz de responder. Aconselhei que se concentrasse na própria família, enfatizando que agora mais do que nunca precisavam apoiar-se mutuamente. Com isso, encerrei a chamada, sentindo-me desligada de toda essa história. Anos depois, Alison, Lúcia e o filho deles apareceram inesperadamente no meu novo lar. O fato de terem conseguido me rastrear me surpreendeu. Lúcia anunciou que estava na região para conhecer o resultado da admissão do filho ao jardim de infância e decidiram me visitar. Seu tom era presunçoso ao compartilhar a notícia de que o filho havia sido aceito em um jardim de infância prestigiado, claramente buscando validação. Respondi com interesse fingido, o que só pareceu irritá-la ainda mais. Ainda mais evidente era o orgulho de Lúcia pelos supostos êxitos de seu filho, combinado com a presença silenciosa de Alison, o que criou um encontro desconfortável. Ela tentou menosprezar meu estilo de vida, destacando seu sucesso e questionando meu conhecimento sobre escolas de prestígio para crianças. A conversa falhou espetacularmente quando revelei que me casei novamente. O choque em seus rostos foi inconfundível quando meu marido, Brian, entrou na sala. Brian os reconheceu da entrevista na escola infantil e se apresentou como diretor do jardim de infância. O fato de que estavam na casa do diretor e que agora eu estava felizmente casada deixou Alison e Lúcia sem palavras. A visita, que pretendia exibir seu status, terminou em uma revelação humilhante sobre o quanto eles haviam entendido mal minha vida. Brian, sempre um anfitrião cortês, os convidou a entrar, mas a dinâmica havia mudado drasticamente. Esse encontro serviu como um fechamento para mim, reforçando que seguir em frente com relação a Alison foi a melhor decisão que tomei. Descobri que Brian era o diretor do prestigiado jardim de infância deixou Alison e Lúcia sem palavras. Sim, de fato sou o diretor e Daniela minha esposa, confirmou Brian, para o espanto deles. Incapaz de esconder sua incredulidade, Lúcia questionou como eu poderia ter me casado com alguém do status de Brian. Seu ceticismo revelava que sempre me subestimou, mas eu havia me transformado significativamente desde a pessoa que ela antes desprezava. Nossos caminhos se cruzaram profissionalmente, já que minha empresa foi a responsável pela reforma do jardim de infância. Brian se sentiu atraído pela minha dedicação e ética de trabalho, o que marcou o início do nosso relacionamento. Enquanto apresentava Alison e Lúcia para Brian, eu não pude evitar mencionar a conexão complicada que tínhamos, e o desconforto deles era evidente, especialmente diante de seu filho e do diretor do jardim de infância, a quem esperavam que seu filho assistisse. Diante da possibilidade de que sua situação familiar afetasse a admissão de seu filho, Lúcia perguntou ansiosamente sobre o status. Após um momento de contemplação, Brian os assegurou que o desempenho de seu filho no jardim de infância seria o fator decisivo. Essa resposta trouxe um suspiro de alívio a Alison e Lúcia, embora sua compreensão do ambiente do jardim ainda fosse ingênua. Sua falta de percepção logo os levou a desafios imprevistos que colocariam à prova sua determinação. A comunidade do jardim era muito unida, com forte participação dos pais, e os rumores sobre o relacionamento de Lúcia com Alison se espalharam rapidamente. Esses boatos não apenas isolaram Alison e Lúcia de outros pais, mas também afetaram negativamente seu filho, Enzo Miguel. O peso dos rumores o levou à angústia e eventual retirada do jardim de infância, o que os obrigou a transferi-lo para uma escola pública. Infelizmente, os rumores o seguiram, manchando ainda mais sua reputação na comunidade. Com o tempo, os pais de Lúcia intervieram, assumindo um papel ativo na criação de Enzo Miguel. Eles tentaram protegê-lo das consequências das ações passadas de seus pais, permitindo que ele assistisse ao jardim de infância sem o peso de sua tumultuada história. Eles até se aproximaram de mim para se desculpar por tudo o que havia acontecido,
revelando que Alison e Lucy tinham se separado e que Lucy agora vivia com eles. Brian e eu demos as boas-vindas ao mundo à nossa filha. Encontrei um novo círculo de amigas entre as mais locais, e Brian, ao tirar sua licença de paternidade, demonstrou ser um pai excepcional. Este novo capítulo da minha vida estava cheio de felicidade e amor, muito distante da turbulência do passado. Rodeada de amigas e familiares que me apoiavam, estava decidida a brindar à minha filha todo o amor e cuidado que ela merecia, incorporando a força e o amor que minha mãe me havia mostrado. Meu compromisso de viver uma vida plena, baseada no amor e na confiança, nunca havia sido mais forte. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir o segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.